Olá, eu sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar tratando aqui de uma parábola, né? Parábola do grão de mostarda. Jesus, né, o mais conhecido autor de parábolas aí, desenvolveu várias. Agora vamos pensar aqui, né? Jesus é um Cristo planetário, né? Ele sabia o que falava, com certeza ele sabia o que falava. A grande experiência dele, né, que significa que é o grande conhecimento que ele tinha, a grande evolução, ele passava isso através das parábolas. Olha que coisa interessante, porque ao longo do tempo, vários poderiam escutar aquilo e aprender de acordo com a sua própria evolução. Então cada um que escuta, que lê, que estuda as parábolas, vai entender de acordo com a sua evolução. Então a gente vai tentar colocar alguns pontos aqui, mas com certeza outras pessoas analisando a mesma parábola podem conseguir enxergar e vão conseguir enxergar outras coisas para enriquecer isso, né? Vamos só lembrar o que é parábola, né, gente? Parábola é uma pequena narrativa assim, né, que usa alegorias para transmitir um fundo moral, uma lição de moral. Então vamos lá. Eu vou colocar na descrição do vídeo, né, de onde que eu tirei muitas dessas informações. Mas a parábola em si do grão de mostarda, ela até aparece nos 4 evangelhos, em Mateus, nos 3, né, Mateus, Marcos, Lucas. Quer dizer, ela é relatada por diversos evangelistas. Então vamos lá. Mas outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Olha que interessante aí, né? Primeiro que Jesus faz uma comparação do reino dos céus a um grão de mostarda. Vamos lembrar o que seria esse grão, esse reino dos céus, né? Vamos lembrar que só de galáxias, né, existem mais galáxias do que grãos de areia nos desertos, nas praias do nosso planeta Terra. Para aí dá para ter uma ideia da quantidade de galáxias, né? Milhões, bilhões, trilhões de galáxias, cada galáxia com trilhões de sistemas solares, cada sistema solar com vários planetas, luas, uma coisa assim gigantesca, que não dá nem para a gente tentar abranger isso tudo aí com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, né? De tão grande, de tão enorme que é o reino dos céus. E aí, sem falar ainda, ou falando já ainda, a questão das várias dimensões no mesmo planeta. Por exemplo, aqui na Terra, né, a gente tem lá várias dimensões, é como se fosse uma cebola, várias camadas, uma em cima da outra. Tem algumas dimensões que são até meio que interligadas, assim, né? Tá juntinho aqui com a gente, e por aí afora. Então ele faz essa comparação do reino dos céus com o grão de mostarda, que começou pequenininho. Até uma maneira assim de demonstrar o fenômeno do crescimento, da expansão até do universo, né? Aquela explosão que é o Big Bang, né? E vai crescendo, se expandindo. Então todo esse espaço imenso, infinito, incomensurável, onde se balançam os astros e fugem as estrelas, todo esse éter que nos parece vazio, mas que na verdade encerra multidões de seres e de mundos, onde se ostentam maravilhas da arte e da ciência de Deus. Então isso é que seria assim o reino dos céus, né? E aí vamos dar uma analisada aqui no grão de mostarda. Verifica as possibilidades. O grão de mostarda tem mais ou menos aí 1,5 milímetro de diâmetro, minúsculo, pequenininho, mas que pode alcançar assim vários metros de tamanho, né? Mais de 3 metros de tamanho. Um grãozinho minúsculo, mais de 3 metros de tamanho. Quer dizer, se transforma em árvore.
E depois de se transformar em árvore, ainda dá muitas sementes que poderão dar muitas árvores e até as suas folhas servem de alimento. Então é uma coisa muito eficiente, né? Muito eficiente. E a tendência, né, é sempre para o crescimento, a fim de operar mudanças. À medida que vai aprendendo, vai mudando, vai se transformando, né? Lembrando que não se transforma assim em hortaliça sem o emprego dos requisitos para essa modificação, né? Se a gente for lembrar até da parábola do semeador, né? Quando fala lá que o semeador saiu a semear, jogou sementes aqui, ali e tal, e aí dependendo do solo, da umidade, da qualidade do solo, do trabalho de quem está plantando, dependendo de uma série de fatores, rendia lá 10 grãos por 100 por 1000 por 1, né? Isso varia também. Bom, vamos ver mais aqui um pedacinho aqui, né? Então ele representa, portanto, aquela necessidade de nos reformarmos intimamente, fazendo desabrochar em nós o reino dos céus. Quer dizer, a palavra de Deus, minúscula, pequenininha, entra dentro da nossa cabeça, do nosso entendimento, e a partir daí pode se transformar em uma coisa assim gigantesca, né? O poder das ideias é uma coisa maravilhosa, né? Então, tomado como um símbolo a questão do grão de mostarda, é de fato uma semente minúscula, mas uma vez lançada à terra, auxiliada pela umidade, germina, deita raízes, através das quais assimila os elementos de que necessita. Projeta-se então para o ar livre, e já agora aos bafejos da luz e do calor solar, ramifica-se o seu caule, emite folhas, vai se desenvolvendo mais e mais, até que reproduz a planta de onde proveio, tornando-se a maior das hortaliças, em cuja ramagem as aves podem pousar e até fazer os seus ninhos, né? Se a gente for dar uma analisada aí, a questão das ideias também, as ideias também têm um enorme poder germinativo. Pensa, por exemplo, no avião, quando lá Santos Dumont desenvolveu o protótipo, né, do avião. Vê a diferença de lá para cá, o tanto de coisas que foi acrescentada, que foi melhorada, ampliada. Começou pequenininho ali, uma pessoa só, hoje carrega dezenas, centenas de pessoas no avião, dependendo da estrutura desse avião aí. Quer dizer, já melhorou demais. Se a gente for pensar uma outra semente, outra ideia que nasceu pequena, a questão do computador, né? O computador nasceu pequena ideia e foi crescendo, se qualificando, e foi crescendo até de tamanho, chegou a ponto de ocupar andares inteiros, um computador, e depois foi reduzindo, hoje você, usando o computadorzinho, pode ser pequenininho hoje, né? Com mais qualidade do que os que foram desenvolvidos no início dele. Se a gente for pensar também na questão do telefone, olha que diferença também, né? Os orelhão, telefone fixo, hoje celular, a maioria das pessoas tem um celular, e junto com a função de se comunicar, de conversar com outras pessoas, foram colocando aplicativos, tanto dentro do computador como dentro do próprio celular, que hoje funciona como computador também, e desenvolvendo essas ideias com diversos aplicativos. E olha a situação que a gente já se encontra. Começou tudo uma ideia pequena, né? O tamanho de um grão de mostarda, mas foi evoluindo e não parou aí, né? Ainda vai continuar desenvolvendo isso aí. Bom, então se a gente for pensar, se a gente dedicarmos, né, ao trabalho de cultivar essa semente, que é a palavra de Deus, ainda que minúscula, né, pois uma vez plantadas, suas raízes germinarão e alastrar-se-ão, formando a base que necessitamos para firmarmos nossos pés no trabalho da reforma interior. Bastando para isso que apliquemo-nos aos trabalhos de amor e da caridade, orando e vigiando incansavelmente como nos ensinou o Mestre. Quer dizer, a gente cultivando essa ideia do conhecimento espiritual, isso que a gente até tenta fazer com o trabalho do nosso canal, né? Desenvolver o conhecimento espiritual, a mostarda, a semente de mostarda,
E a pessoa assimilando aquilo, aprendendo, vai oriçando, vai excitando as suas ideias, o seu conhecimento, a sua prática, e quando vê aquilo está todo enraizado na pessoa, e as suas ações já vão passar a ser em cima dos conhecimentos espirituais, em cima do conhecimento espiritual, né? Então é uma coisa maravilhosa, que começa pequenininho e vai crescendo, se desenvolvendo, sem parar. Então a gente planta uma sementinha, né? A nossa inteligência se dilata, né? Como se dilata a semente quando germina. Transforma-se o nosso modo de pensar, como só ia acontecer a semente modificada já em erva. O conhecimento dos céus cresce em nós como cresce a mostarda, a ponto de nos tornarmos um centro de apoio em torno do qual voluteiam os espíritos. Da mesma forma que os pássaros, para o seu descanso, procuram as árvores mais exuberantes para gozar a sombra benéfica das suas ramagens. Olha que coisa interessante. Passa a se tornar um centro de apoio. Então, à medida que a gente vai recebendo a informação, né, a palavra de Deus, vamos pensar assim, e essa informação a gente começa a colocar para fora, através das nossas ações, do nosso comportamento, da nossa firmeza, e essa firmeza justamente acaba atraindo outros que pensam parecido, e você acaba se transformando num centro de apoio com relação aos outros, né? Então é uma coisa muito interessante à medida que essa palavra de Deus vai entrando dentro da gente e vai nos transformando, provocando uma reforma íntima, uma mudança de atitude, uma mudança de postura, e que com certeza vai provocar a mudança do nosso planeta, né? De expiação e próximo para um mundo de regeneração. Bom, vamos considerar então a questão do espírito também. Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, acho que é 115, que diz lá, né, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, grão de mostarda. Aí, à medida que vai evoluindo, aprendendo, melhorando, pensa bem as diversas situações, né? O cresce simples e ignorante. Foi como foi criado o ser humano, né? O espírito humano. Aí ele passa por todos aqueles reinos, né? Reino mineral, vegetal, animal, hominal, alguns falam até de angelical, e outros tantos reinos que a gente nunca ouviu falar, porque a gente ainda está meio que no jardim da infância, então o nosso conhecimento é muito pequeno, a gente ainda não consegue analisar, considerar todas essas possibilidades, enxergar as possibilidades, devido ao nosso raciocínio ainda ser pequenininho. É como se grão de mostarda a gente agora começou a dar uns raminhos, mas ainda tem todo um potencial, né, de filho de Deus pela frente, pela eternidade. É muito crescimento ainda que a gente está inserido nesse processo, a lei de evolução. Lembrando também que essa lei de evolução, a velocidade dela, cada um que vai promover, né? Cada um evolui na sua velocidade, na velocidade que se coloca à disposição, que usa a sua energia para crescimento, para desenvolver mesmo. Se você usa pouco, você desenvolve pouco. Se você usa mais, você desenvolve mais. É uma coisa lógica e também dependente do tipo de trabalho que você realiza. Se realiza, né? Muitos não querem saber de nada, então esses vão evoluir mais devagarzinho. Esses, para evoluir, a espiritualidade, o universo vai utilizar de recursos assim, pedagógicos, né? De dor, de sofrimento, para cutucar a pessoa mesmo, para fazer ela movimentar. Aqueles que já caminham com as pernas, né? Que caminham com amor, que já utilizam dessa energia, vai ser uma coisa assim, é uma coisa diferente entre o amor e a dor, né? É uma coisa muito diferente. Então, de expansão em expansão, chegará a igualar seu divino modelo. E o modelo divino que a gente tem aqui é Jesus Cristo. Quer dizer, de expansão em expansão é conquista em conquista. Quer dizer, à medida que você vai desenvolvendo as suas tarefas, os seus talentos, né? Você vai conquistando outros talentos. Lembra da parábola dos talentos? Uns ganharam 5, outros 3, outros 1. Não é por assim, Deus falou, não vou dar um tanto aqui, outro para lá. Não foi assim aleatoriamente, não. É uma questão de merecimento. O que ganhou 5 é porque já sabia utilizar, já tinha demonstrado que era capaz de trabalhar com aqueles lá, e de 5 transformar isso no dobro disso ou mais.
O de 2 talentos, a mesma coisa, né? Quer dizer, a gente recebe os talentos de acordo com o que do nosso merecimento. Você planta, você colhe, né? Você planta, você colhe. Em cima das pequenas coisas, as pequenas coisas é como se fosse um treinamento para a realização das grandes coisas. Depois que você demonstra que sabe trabalhar, que sabe realizar as pequenas coisas, as coisas maiores vão sendo colocadas à sua disposição com mais talentos, né? Você tem lá alguns talentos, todos nós temos os talentos. Então, por exemplo, inteligência. Então, o talento inteligência, você consegue um outro talento que é trabalhar. Você consegue um outro talento que é poder sustentar a família, poder auxiliar, fazer a caridade. Você vai conseguindo, através de um talento, vários outros talentos aí. Isso é a multiplicação desses talentos. Não é diferente daquele último que tinha um talento só, que ao invés de usar o talento e duplicar e triplicar isso, furou um buraco e colocou o talento lá para esconder. Bom, então vamos mais um. Adquire, né, uma fé inabalável, viva e inabalável, porque baseada no conhecimento, expande-se a sua consciência espiritual, a fim de venha constituir um ponto de apoio às outras criaturas que dela se acercam, sequiosas de ajuda e refrigério para os seus males, como as aves buscam repouso na sombra amena e acolhedora do arvoredo. Então, repetindo essa questão, né? À medida que a gente vai assimilando esse conhecimento de Deus, a palavra do Senhor, vai assimilando e colocando isso em prática, você acaba atraindo outros, né, na sua direção para te auxiliar, e você acaba servindo de ponto de apoio, né, para essas pessoas aí também. Então, busquemos a sabedoria, né? Toda ciência é útil. Busquemos, pois, a sabedoria, porquanto toda ciência é útil. Mas busquemos, em primeiro lugar, aquilo que nos possibilite ajudar e servir o próximo. Assim estaremos edificando desde já o reino dos céus em nossas almas. Estaremos edificando. Esse edificando é trabalhar no bem. Lembra do amai-vos e instruí-vos? Amai-vos é trabalho no bem. Não é ficar olhando de longe, achando bonito, não. É ir lá e pegar no chifre do boi e realizar. Esse é o amai-vos. Trabalhar com amor. Trabalhar para fazer o bem, para auxiliar, para servir mesmo. Servir. Bom, o espírito é semelhante à semente de mostarda, né? Lembra do simples e ignorante? Ele chega pequenino, destituído de saber, depois cresce com sabedoria, em sabedoria, através dos seus esforços próprios. E após muitas existências físicas, né, que são as reencarnações, chega a grandeza espiritual suficiente para atingir o reino dos céus. Começa simples, pequeno, simples, ignorante. À medida que você vai desenvolvendo, vai reencarnando, você vai aprendendo e vai crescendo, vai melhorando. Esse é o princípio inteligente aí. E vamos falar um pouco aqui também de Jesus, né? Pensa o que ele queria falar para a gente, né? Como que a menor das sementes pode se tornar a maior das árvores, né? Relacionada à hortaliça aí, ó. Como, né? Que tipo de ensinamento será que Jesus queria passar para a gente com essa parábola? Lembra que eu utilizava as parábolas para justamente transmitir o conhecimento, sendo que aqueles que tinham olhos para ver, viam. Quer dizer, aquele que já estava numa situação de evolução favorável, que tinha condições de entender o ensinamento, entendia. Aqueles outros que ainda estavam meio devagarzinho, ficava para a próxima, ou entendia de forma diferente, né? Até os tipos de entendimento vão se modificando de acordo com a evolução da pessoa que está analisando aquilo ali, né? Então, nos chamou a atenção, né, para Jesus, nos chamou a atenção para a pequenez da semente em relação à grandiosidade da árvore que viera a se tornar. Quer dizer, nós somos filhos de Deus. A gente nasceu simples e ignorante, mas a gente pode se transformar ainda numa árvore, né? Em condições de auxiliar outros ainda, de produzir mais árvores através da nossa energia, da nossa disposição, da nossa palavra, produzir mais frutos em cima disso aí.
quis mostrar, né, que esse grão de mostarda, pequeno grão, pode crescer e tornar-se a maior das árvores, abrigando os pássaros sobre a sombra dos seus ramos, né? Pensa nos grandes espíritos que já passaram por aí. Todos nós começamos como criancinha e foi desenvolvendo e viram um Francisco de Assis, um Chico Xavier, um Allan Kardec, Mandus, Madre Teresa, um monte de personalidades que tudo passou pela infância ali, pequenininho, simples, ignorante, e com o passar do tempo foi adquirindo esse conhecimento, essa possibilidade aí de auxiliar. Pensa também em Jesus, né? Jesus, ele começou lá com os 12 apóstolos, pequenininho, pouca gente ali, 12 apóstolos numa cidade minúscula, pequena, tudo pequeno, e depois o conhecimento foi aumentando e vai chegar a ponto de pegar toda a humanidade. Ainda não chegou, mas vai chegar a esse ponto aí, né? Porque aí vão vindo os discípulos que se incumbiram de divulgar assim a boa nova no mundo, né? O Espiritismo é o desenvolvimento dos ensinamentos do Cristo. A semente do Evangelho penetra em outros mundos, pois com o princípio da reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, pode avançar para outros campos de interesse, propiciando-nos a certeza da imortalidade da alma. Então, quando começa também a falar de Espiritismo, começa pequenininho, soltando o conhecimento, a informação, e esse conhecimento pode chegar a ponto de transformar a humanidade, acabar com as guerras, acabar com a fome, com as doenças, com a ignorância, com o orgulho, egoísmo exagerado, eu sou melhor do que o outro. Isso aí, gente, ó, a questão do preconceito, porque dentro da doutrina espírita a gente entende isso aí, porque você reencarna várias vezes de forma diferente. Então, se você exerce um preconceito com relação à cor, você pode reencarnar depois naquela cor. Se você exerce esse preconceito em relação a um sexo, na próxima vida você vai vir naquele sexo lá para você aprender a lidar com essa situação aí, diminuir o seu preconceito, né? E por aí fora. Inclusive dinheiro. Tem dinheiro demais, orgulho demais, acha que é o bom, utiliza mal esse talento, depois você pode perder esse talento e nascer miserável e ter que ficar numa situação de pobreza extrema, né? Então a gente tem que raciocinar melhor nessa situação. A gente planta, a gente colhe. A plantação ali, a semeadura é livre. Você planta o que você quiser, mas tenha certeza que você vai colher aquilo que você plantar. Então plante direito, para não ficar colhendo sofrimento e ficar achando que Deus não gosta de mim. Não é assim que funciona. Você planta, aquilo que você planta, você colhe. Então plante bem, coisas boas, faça o bem, auxilie o próximo, auxilie você mesmo. Dessa forma, o seu futuro vai sendo garantido aí. Se você não está gostando do que está recebendo, mude o que está oferecendo. Mude, porque se você ficar repetindo as mesmas coisas, você vai receber as mesmas coisas, né? Os mensageiros, vamos pensar aqui na nossa mente aqui. Por associação de ideias, uma coisa puxa a outra, né? E vai desenvolvendo raciocínio, direcionando atividades. Então, com esse conhecimento espiritual, vai ser analisado de forma diferente, por exemplo, a guerra. Para que serve guerra? Para que serve tráfico de gente, tráfico de drogas? Vai ser considerado de outra forma, porque a imortalidade é uma realidade. As consequências, a colheita das consequências das nossas ações é uma realidade. Então, se você maltrata, prejudica os outros, você vai ser maltratado, vai ser prejudicado na mesma energia, na mesma força que você cutucou, espremeu o outro, você vai ser espremido. Pense bem, você não vai querer entrar numa situação dessa. Seja inteligente. A pessoa é inteligente quando passa a fazer o bem, realizar o bem. Uma outra coisa que a gente pode considerar, né? Se recebida e assimilada a ideia espiritual, desenvolve na pessoa as qualidades em potencial, tornando-a mais forte, fazendo-a mais apta para as boas obras. Se você passa a entender as coisas, você passa a usar esse conhecimento para desenvolver as suas tarefas, o seu trabalho, a sua vida social, o seu relacionamento,
onde você estiver mesmo. Bom, os mensageiros divinos, vamos pensar neles também aqui, né? Eles passam a encontrar na mente e coração dessa pessoa a sintonia necessária para ali construir os seus ninhos, verdadeiros redutos de vida e amor a beneficiar a humanidade. Quer dizer, você vai se desenvolvendo, crescendo lá, a semente do grão de mostarda vai se desenvolvendo a tal ponto que daqui a pouco você está servindo de ponto de apoio. E os benfeitores espirituais, os trabalhadores da luz, precisam também desse ponto de apoio para realizar, trabalhar na terceira dimensão. Né? Que nós estamos, o nosso corpo físico, na terceira dimensão. E para que eles atuem aqui com maior facilidade, é preciso que tenha trabalhadores aqui encarnados, né? Com um desejo, com interesse de fazer o bem. Então fica mais fácil para esses espíritos de luz atuar na nossa realidade. Então essa parábola aí é a parábola do crescimento espiritual. Né? A gente vai colocar na descrição do vídeo a bibliografia. Lembrando que, né, gente, as tarefas pequenas, elas são um treinamento para as tarefas grandes. Então, vamos que vamos, né? Ajude a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro. Dê o seu like, assista os outros vídeos do nosso canal, nos ajude a transformar o nosso planeta em planeta de regeneração, uma terra de bondade, de amor, de respeito mesmo.